E hoje nós gostaríamos de anunciar Eliana Barbosa. Ela é psicoterapeuta, life coach, terapeuta de florais de Bach, escritora e palestrante no campo do autodesenvolvimento. Autora dos livros Acordando para a Vida, Cara a Cara com Alguém Muito Especial, Você, Seja o Herói de Sua História, com o ator americano Richard Cravelin. Dentre outros, Eliana nasceu e cresceu em ambiente literário espírita. Ela é filha do médico psiquiatra Elias Barbosa, que escreveu mais de uma dezena de livros em parceria com Chico Xavier. Eliana teve a alegria de conviver com o médium mineiro em sua infância, tendo dele muitas lembranças felizes. Há mais de 30 anos, Eliana Barbosa atua na doutrina espírita, nas reuniões de desobsessão e de passes da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, fundada por Chico e seus companheiros 61 anos atrás. A Eliana ela tem o website elianabarbosa.com.br e também tem o seu canal no YouTube, Eliana Barbosa. E hoje nos brindará com o tema Fazer o Bem Faz Bem. Boa noite, Eliana, a palavra é sua. Boa noite Marcos, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo esta noite. E quero começar agradecendo o convite por estar com vocês pela primeira vez. Muito bom, muito feliz por desenvolver esse tema com vocês. Agradecer ao Orson, agradecer a você, Marcos, que está me dando toda essa assistência, ao Milton também, a Deus por essa oportunidade também. Então, hoje, a gente vai desenvolver esse tema tão importante que é a caridade, que é fazer o bem, e eu trouxe para essa palestra vários vídeos que são curtinhos, mas são muito inspiradores, para a gente poder sair daqui mais inspirado para fazer a diferença. Conta uma lenda que certa vez um escritor alugou uma casa na praia para ele se inspirar mais para escrever, lá na Grécia. E ele todo dia de manhã ele saía para caminhar e de tarde ele passava o resto do dia escrevendo. Ele saiu uma certa manhã para fazer a caminhada dele e ele encontrou um jovem que fazia uns gestos estranhos, ele abaixava na areia e parecia que estava jogando alguma coisa no mar. E ele não entendeu bem e se aproximou mais para ver o que estava acontecendo. E esse jovem, na verdade, ele estava jogando estrelas do mar que havia, como a maré abaixou, várias estrelas do mar estavam ali esturricando ao sol, na areia. E esse jovem pegava uma estrela, jogava no mar, pegava outra, jogava no mar. E esse senhor, escritor, ele falou, gente, mas você está jogando essas estrelas, o que adianta? São centenas de milhares de estrelas nesses milhares de quilômetros de praia. O que adianta você ficar jogando essas estrelas no mar? E o jovem abaixou mais uma vez, pegou mais uma estrela do mar e atirou ao mar. E disse, para essa eu fiz a diferença. Isso inspirou tanto esse velho escritor que nas outras manhãs seguintes ele passou a ajudar o jovem a jogar as estrelas no mar. O que isso quer dizer? É o tema nosso hoje, fazer a diferença. Nós não estamos nesse planeta para sermos enfeites, para sermos turistas, nós estamos aqui para fazer a diferença. E a gente vai ver hoje, assim, em simples gestos, pelos vídeos a gente vai assistir, a gente sabe que simples gestos já fazem a diferença na vida dos outros. Nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, as pessoas às vezes falam, mas como que eu vou fazer a diferença? Não, nós temos a internet e é com ela que a gente vai cada vez mais desenvolver esse potencial que a gente tem de espalhar o bem, fazer essa corrente do bem que é tão importante para mudar a vida das pessoas, principalmente dessas pessoas que estão ansiosas, que estão angustiadas nesse momento que a gente está vivendo. Então, o nosso tema, pode passar, por favor, Marcos, fazer o bem faz bem. E aí a gente pode passar mais um, por gentileza? A gente vai começar com essa frase, a senha para ser bem recebido na vida após a vida se chama bondade. Isso aí quem disse foi o meu pai, Elias Barbosa, que desencarnou agora dia 31, nós vamos completar 11 anos de desencarnado, e
11, sim, 2009, 2021, 12 anos, né? De desencarnado, e ele sempre dizia isso para a gente lembrar disso, e depois que ele desencarnou, nas mensagens dele, psicofônicas, psicografadas, ele já disse isso, essa frase assim, ó, a senha para ser bem recebido na vida após a vida é a bondade. Então, gente, não adianta a gente ficar só falando, a gente ficar palestrando, a gente ficar comentando as coisas e não fazer nada, não agir. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Vamos refletir o que a gente pode fazer para quando chegar a nossa vez de partir deste mundo, a gente ter uma entrada mais tranquila na vida espiritual. Então, vamos lá, podemos tocar, Marcos, por favor. Eu vou colocar aqui um vídeo bem interessante, que é uma história de um menino que roubou um remédio. Vejam, prestem atenção como que é o plantar e o colher. Vamos lá. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา จ่อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรVocês viram? Que beleza, né? Como é que nada se perde, o bem que a gente faz, esse bem, ele tá ali. E nesse momento, vejam bem, o menino que roubou o remédio para ajudar a mãe, e aquele senhor pagou o remédio para ele, depois, no futuro, aquele senhor precisou de ajuda no hospital, a filha não tinha dinheiro para pagar a conta, e aquele médico era o próprio menino que se lembrou dele. Então, gente, é muito importante a gente lembrar disso, que nada se perde no universo. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu não vou ajudar, o fulano jamais vai me retribuir. Esse é o grande erro, porque a retribuição, ela vem na hora que a gente precisa. Deus manda para a gente.
E eu quero aproveitar e fazer uma correção. Eu estava tão nervosa nesse começo que eu nem calculei direito quantos anos tem que meu pai desencarnou. Vai fazer 10 anos agora. Tá bom? Vamos passar para frente, Marcos, por favor? Olha que bonito isso. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então, isso é muito importante. Não é Deus que nos pune também, gente. É isso que a gente precisa entender. A punição vem da nossa consciência. Então, a gente precisa procurar sempre plantar o melhor, procurar em todos os momentos fazer o melhor que a gente puder. E a gente vai, então, podemos ir para frente, a gente vai agora lembrar também disso, olha só, às vezes a ajuda vem de quem menos esperamos. Então, é isso que eu falei, a gente não precisa ficar preocupado, mas o fulano nunca vai me agradecer, e daí? O importante é você fazer a diferença. Podemos ir para frente, por favor? A gente vai agora ver, então, já que estamos falando em fazer o bem, fazer a caridade, é bom que a gente trabalhe dentro da gente 3 requisitos para a gente fazer o bem. O primeiro é ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer para ver o que você pode fazer de melhor para o mundo, a diferença que você vai fazer. Segundo, você precisa ter autoestima, ter amor próprio. Porque se você não tem amor por você, se você não se valoriza, não se gosta, como que você vai irradiar esse amor para os outros? E o terceiro componente, o terceiro requisito para fazer o bem, é você saber se relacionar melhor com os outros. Claro, porque se você é uma pessoa amarga, uma pessoa que não escuta o outro, não presta atenção, não se relaciona bem, como que você vai estar fazendo o bem, deixando o bem nesse mundo? Então, podemos ir para frente, por favor. Vamos começar falando de autoconhecimento. Pode passar, por favor, Marcos. É importante que a gente entre dentro da gente, faça um mergulho interior e que a gente reflita algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Vamos fazer essas perguntas. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu estou vivendo a minha essência ou só de aparência? Isso é muito importante, principalmente nesse momento em que vivemos ligados às redes sociais, não é? Parece que o mundo agora é tudo aparência. Todo mundo está no palco. Ninguém vê os bastidores. Ninguém vê o que está acontecendo ali por trás da vida daquela pessoa que é um ser humano, tem alegrias e tem tristezas. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente fica tão envolvido com isso que a gente esquece de ser a gente mesmo e de olhar para a nossa essência. Muitas vezes a gente fica preocupado com o ter e esquece do ser. Segunda pergunta, quanto tempo da minha vida tenho perdido vasculhando a vida dos outros, me comparando com os outros e tentando muitas vezes aparentar quem eu não sou? Olha como isso é sério, não é? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acaba fazendo até mal para os outros com essa ostentação, com essa aparência de uma coisa que na verdade nem é, tá? E a terceira pergunta, o quanto essa necessidade de aparecer tem tirado a minha paz e me atrapalhado de fazer o bem para o mundo? Então, pergunte-se, tá? O quanto essa necessidade de estar sempre em evidência, de estar sempre mostrando como a sua vida é boa, maravilhosa, e a gente sabe que ninguém tem uma vida assim maravilhosa 24 horas por dia, quanto isso está atrapalhando você de fazer, nas pequenas coisas, fazer o bem. Até porque a gente sabe o quanto a internet, os smartphones da vida têm atrapalhado os relacionamentos dentro de casa. Tem afastado as pessoas não se escutam mais, as pessoas não se olham mais nos olhos. Então é hora da gente fazer essa viagem interior e começar a se observar mais. Podemos passar, Marcos, por favor. Primeira coisa também da gente olhar para dentro da gente, será que eu sou uma pessoa que reclamo mais ou que agradeço mais? Porque se eu quero ser feliz, eu preciso ser mais grato e parar de reclamar e começar a servir. Porque enquanto a gente fica só reclamando, a gente está dando desculpas para não fazer nada pelos outros.
Então é hora da gente lembrar disso. E olha que interessante, ser solidário é a garantia de uma vida que nunca será solitária. Você pode até ter solitude, você já ouviu falar nisso? Solitude é a alegria de ficar sozinho, solidão é a tristeza de ficar sozinho. Então, muitas vezes a gente precisa daquele momento de estar com a gente mesmo, de estar tranquilo. Isso é solitude, quando a gente gosta desse momento, a gente curte. Agora, o duro é quando a pessoa está lá na solidão e esquece. Se ela quer receber, por que ela não dá primeiro? Se ela quer que as pessoas conversem com ela pelo WhatsApp, estou muito sozinha, ninguém liga para mim, por que você não liga primeiro para as pessoas? Manda uma mensagem bonita para uma pessoa que você está querendo conversar há um tempo e ela está sumida da sua vida. Manda uma mensagem engrandecedora, uma mensagem que vai aumentar a fé dessa pessoa, que vai fazer bem para essa pessoa. A Madre Teresa de Calcutá, ela sempre fala o seguinte, que toda vez que a gente encontrar com uma pessoa, e agora a gente está encontrando mais pela internet, online, toda vez que a gente estiver com alguma pessoa, a gente precisa se perguntar, será que eu deixei essa pessoa melhor ou pior do que antes de encontrar comigo? Entendeu? Então, a gente tem que sempre ser uma presença positiva, deixar essa pessoa melhor. Mas ainda tem muita gente tóxica. E é por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento para a gente tirar um pouco dessa mágoa, dessa angústia. Atualmente, esse medo que as pessoas estão, medo de adoecer, medo de morrer. Esse medo, gente, o que ele faz? Ele faz um mal muito grande, porque o medo é o grande mal. O medo, ele faz com que a gente libere mais cortisol no nosso corpo, e assim a nossa imunidade vai ficando deprimida, vai diminuindo. Então a gente precisa tomar cuidado. E como é que a gente faz? Gente, vamos procurar mensagens positivas e vamos espalhar isso pelo mundo afora. Isso é fazer o bem. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas eu não tenho condição de fazer uma coisa grandiosa. Não precisa. E também não precisa de gratidão de ninguém. O importante é espalhar, é semear. Porque no momento certo, quando você estiver precisando, tudo volta para você e volta multiplicado. Então que seja o bem, que seja a paz, que sejam sentimentos e pensamentos positivos, engrandecedores. Tá? Podemos passar para frente. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é muito interessante, é uma propaganda do time do Benfica, lá de Portugal. Mas é muito bonito assistir e ver a solidariedade. O que é solidariedade? É o amor em ação. Então vamos assistir. Marco Chão. Satu. O que eu gosto de fazer na vida? Na minha vida, aqui eu gostaria de fazer jogar futebol, bascola, estuda, banana, la louça, percaça. Qual que é o esporte preferido? Meu esporte preferido é futebol. Para mais? Para morrer, eu gostaria de jogar com meus amigos. Como é que você está jogando com o pé na chão? É a sala daí, mano. Meninos! Deus vendo! Tá tudo então? Tudo bem, Menino? Quem é do Benfica aqui? Vamos treinar? Tenho aqui uma surpresa para vocês, está bem? Sim! Então vá, deixa eu ver quem é o primeiro. Satu! Onde está o Satu? Está aqui! Satu! Beleza, para ti! Nada! Gilson!
Para, que isso? Você joga com o pé no chão? Ah, não jogo com o pé no chão. Eu jogo com o pé de sapato. Eu já vi esse vídeo dezenas de vezes, mas eu sempre me arrepio com esse exemplo, né? Que coisa linda, essas crianças sabendo já dividir, sabendo doar, sabendo solidarizar mesmo com a dor, com a dificuldade uns dos outros. E doar, gente, isso é muito importante, doar de forma voluntária traz saúde mental para quem a pratica. Entendeu? Muitos benefícios para a nossa saúde. Então, a ciência, ela mostra que há uma relação entre a caridade e a saúde mental. As pessoas que praticam caridade sistematicamente têm menor propensão à depressão e à ansiedade, e elas são mais esperançosas. E é muito interessante isso, porque quanto mais você ajuda o outro, mais alegria você traz para a sua vida. É uma satisfação tão grande, e a ciência tem provado isso. Atualmente eu estou fazendo um curso numa universidade, um curso online, numa universidade dos Estados Unidos, sobre a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade. E eu estou aprendendo assim, inúmeros estudos, eu estou vendo pelas aulas, estudos, pesquisas, mostrando o quanto fazer o bem faz bem para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, consequentemente. Então, assim, são 3 coisas importantíssimas para a nossa felicidade. Uma é você saborear o presente, aproveitar tudo que você tem no presente. Outra é a gratidão. A gratidão, ela traz uma felicidade imensa para você. E porque quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. Você entra numa vibração diferente quando você tem gratidão. E eu sempre ensino, nas palestras que eu faço sobre o poder da mente, eu ensino, a gente também deve agradecer por antecipação. Imaginar aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente precisa conquistar, que está nos nossos sonhos e planos, como se já tivesse conseguido. E agradecer, jogar essa ideia para o universo já com gratidão. Faz um bem danado para o nosso corpo, um bem danado para as nossas emoções. E, então, é você saborear o presente, que traz felicidade e bem-estar. Segundo, gratidão. E terceiro, fazer o bem. E fazer o bem inclui a gentileza, inclui tratar bem as pessoas, a cortesia, se preocupar. Até quando você está nas redes sociais, curta mais as coisas que você assiste, que você vê. Não só veja e passe para frente, curta, compartilhe o que é bom. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nessa fase de tanta negatividade que nós estamos vivendo, que a gente sente que a vibração do planeta está muito carregada, pararmos de compartilhar notícias tristes, trágicas. A gente não precisa disso, já tem mídia demais que compartilha isso erradamente, muitas vezes com notícias falsas, alarmantes e exageradas. Então, quando a gente perceber isso, a gente precisa não se envolver e muito menos compartilhar isso. A gente precisa compartilhar mensagens de fé, de esperança, mensagens de saúde mental, emocional e física. Tá? Vamos então lembrar disso. Tudo isso é doação. E lembrar, podemos ir para frente a tela. Chico Xavier, ele dizia o seguinte: quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria.
Depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Então, gente, depressão existe sim. Quando o Chico falou em depressão aí, ele estava falando numa tristeza, numa angústia que a gente tem. Não a depressão doença, patológica. Essa a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sou filha de psiquiatra, então assim, é uma coisa que eu sempre tomo cuidado, sempre converso muito com os meus pacientes, é sobre observar isso. Depressão é uma doença que precisa do quê? De um médico para avaliar essa doença, um médico psiquiatra que vai avaliar. E parar, gente, com esse preconceito de que psiquiatra é médico de doido. Não, psiquiatra é médico de qualidade de vida. E é claro que as pessoas que estão com depressão, ou só com a melancolia mesmo, com angústia, que é às vezes um começo de uma depressão, doença, todas elas deveriam sim olhar para o próximo, olhar, servir, de alguma forma servir o seu próximo. Porque quando a gente vê a dor do outro, a gente se sente, e a gente pode ajudar de alguma forma, a gente se sente útil, a gente se sente importante para o mundo. E a gente passa a gostar mais da gente mesmo. Porque a depressão é muitas vezes uma raiva que a gente tem da gente, de coisas do passado que a gente não resolveu. Então, o que a gente precisa? Tomar, sim, depressão é doença? Sim, tomar remédios indicados por um médico psiquiatra, fazer um tratamento das emoções, da cura dos sentimentos, para que você possa caminhar. E nessa caminhada de mudança, trabalhar a sua espiritualidade. O que é a espiritualidade? É você trabalhar com o seu propósito de vida. Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui para fazer uma diferença, nem que seja pequenininha, mas nem que seja uma coisa bem pequena por dia, mas que a gente possa ajudar a melhorar esse mundo. E a gente só ajuda quando a gente está bem com a gente mesmo, tá bom? Então, é observar toda essa jornada dentro da gente, a gente observar como que a gente se relaciona com a gente mesmo. E aí o segundo passo é a autoestima. Você precisa trabalhar a sua capacidade de se valorizar mais, de se amar mais. Podemos passar para a próxima tela, Marcos, por favor. Primeira coisa para você desenvolver sua autoestima é você aprender a lidar com o não. Dizer não. Muita gente acha que tem que ser boazinha. Boazinha. Vive a síndrome do bonzinho, a síndrome da boazinha. E dizer não, gente, o não é uma palavra abençoada. Tem certas horas que você precisa, sim, dizer não, sem se sentir culpado por isso. Isso não é falta de caridade, isso é você trabalhar primeiro a sua autoestima. Porque quando você diz sim para o outro e não para você, dentro de você, você não queria dizer aquele sim, você simplesmente está matando um pedaço de você. Então, você está deixando de ser honesto com você mesmo. Então, você precisa, sim, desenvolver essa capacidade, não ficar com esse negócio. Mas eu tenho que ser boa para todo mundo. Cuidado. Principalmente dentro da nossa família, a gente vai encontrar muita gente folgada. Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser bom, humano, justo, solidário, generoso, caridoso. Bonzinho, boazinha, você tem que ser só com você mesma, que é você se ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Porque o bonzinho, no dicionário dos folgados, e é onde a gente tem mais folgada na nossa família, no dicionário dos folgados, bonzinho quer dizer bobinho, tá? É aquele que depois, no fim da vida, tá doente porque não soube dizer não a vida inteira. E o nosso inconsciente, ele providencia uma doença, às vezes, muitas vezes, incapacitante, porque aí ninguém vai pedir mais nada pra gente. Será que vale a pena pagar esse preço? Então, para você fazer o bem, você precisa antes fazer o bem para você, tá certo? Trabalhar a sua autoestima, a sua capacidade de, quando for preciso, diga, sinto muito, mas hoje eu não posso.
Sinto muito, porque as pessoas abusam. E o triste, gente, é que nós ainda somos imperfeitos. Nós não sabemos amar incondicionalmente, sem esperar alguma coisa em troca. A gente sempre espera um reconhecimento, uma gratidão, e que quando a gente estiver em situação ruim, que aquela outra pessoa nos ajude também. E aí, muitas vezes, a gente vai ver que aquelas pessoas que a gente ficou carregando, feito um burro de carga, aquelas pessoas vão virar as costas para a gente. E aí vem a dor da decepção, a dor da mágoa, que também adoece. E aí é hora da gente trabalhar a cura dos sentimentos, trabalhar o perdão. E o auto-perdão, que a pessoa fica com raiva dela mesma, de tudo que aconteceu, dela ter permitido chegar nesse ponto, tá bom? Então é importante ser bom, bonzinho, só com você mesmo, certo? Próxima tela, por favor, Marcos. Olha só, seja bom, não bobo. Cristo era bravo, gente. Vocês lembram da passagem dele expulsar os vendilhões do templo? Ele chutou o pau da barraca, literalmente. Ele era assertivo, era sim quando é sim, não quando é não. Outro que era assertivo e que não era bobo, mas era bom, Chico Xavier. O Chico Xavier, meu pai conviveu com o Chico por muitos anos, foi um dos médicos do Chico Xavier. Toda terça-feira, na minha infância, o Chico Xavier ia para a nossa casa para trabalhar nos livros que meu pai organizou junto com ele. Então, assim, meu pai sempre contava, o Chico não era bobo. Quando ele percebia uma pessoa querendo abusar dele, ele já dava um jeito de não permitir que isso acontecesse. Ele era assertivo, é sim quando é sim, não quando é não. Mas era bom demais, generoso, caridoso, justo. Outro exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis acabou dizendo não para quem? Para o pai dele. Porque o pai, naturalmente, ele queria que o filho continuasse os negócios da família. Mas ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. E ele virou as costas, ele tirou toda a roupa e foi embora, seguir um caminho novo. Então, Francisco de Assis também era assertivo, era bom sem ser bobo. Madre Teresa de Calcutá, gente, assista no YouTube, tem a história da Madre Teresa. Era uma baixinha arretada, muito boa, mas era boa demais, mas não era boba. Ela era brava, tanto que um dia ela foi até o Papa também reivindicar coisas que ela queria e que ela precisava para o trabalho dela ser mais efetivo. Então, gente, seja bom, mas não seja bobo. Podemos seguir, por favor. Outra coisa importante é para você trabalhar agora, vamos falar de relacionamentos, que é a terceira parte para você fazer o bem. Você precisa se relacionar melhor. É você aprender a validar os outros, isso é caridade. É dar valor nos outros, sabe? A vida no dia a dia, a vida em família, as pessoas não se valorizam mais. Parece que tudo é assim, sabe? É tão comum que as pessoas não olham umas para as outras, não elogiam mais, não dão valor. Seu marido troca a lâmpada, você devia falar, obrigada por ter trocado essa lâmpada para mim. Não, as esposas às vezes pensam assim, não fez mais que obrigação. Não fala obrigado, não valoriza, que bom que você estava aqui e que me ajudou. Então, assim, são pequenos detalhes no dia a dia, na nossa vida em família, que a gente precisa observar. Tudo que cada um faz, a esposa passa a roupa para você, te entrega uma camisa passada, valide isso. Fale, nossa, como é bom você estar aqui cuidando de mim, eu gosto tanto de ser cuidado por você. São pequenos detalhes, é preciso a gente aprender a validar uns aos outros. Por isso que eu falo, gente, nós estamos em casa. Vamos validar nossos familiares, vamos elogiar, apreciar, porque o ser humano, por natureza, é inseguro. Então, todo mundo, por mais que a pessoa tenha autoestima, ela gosta de ser valorizada. Ela gosta, isso incentiva. Os pais precisam fazer isso com os filhos. Claro, sem exagero, né? Porque senão a gente acaba colocando as crianças de uma forma que se sintam orgulhosos, melhores que os outros. Não é isso. Mas valorizem, sabe? Cada pequeno detalhe, valorizem. Porque tudo que é valorizado, a pessoa quer fazer de novo.
isso é um incentivo. Meu pai era um exemplo disso. As pessoas chegavam, contavam uma coisa para ele, ou mesmo em casa, qualquer coisa que a gente contava, ele falava parabéns. Ele chamava as pessoas de mestre, mestrona, mestra, e ele falava parabéns, mestre, parabéns. Então, assim, isso é muito bom, sabe? Esse parabéns vinha com a boca cheia, aquilo dava uma alegria tão grande para a gente que a gente queria fazer mais. Então, vamos validar. Se você está na rede social, valide. Se você viu uma coisa que é interessante na internet, na rede social, dê um ok para aquela pessoa, entendeu? E compartilha, passe para frente. Isso é fazer o bem, e é tão fácil fazer isso, gente. E vocês não têm ideia, sabe, de quantas pessoas, às vezes, elas poderiam estar pensando em fazer alguma besteira, autoextermínio, e às vezes uma mensagem que chega e que você não sabe nem como que você mandou, chegou na hora, porque Deus encaminha. Nada fica perdido, gente. Então vamos daqui para frente procurar, sabe, compartilhar. O que faz bem para a gente vai fazer para os outros. Então vamos passar para frente, porque isso também é ter autoestima, tá? Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Então vamos oferecer mais flores, mesmo que seja online, tá bom? Podemos continuar. Outra coisa nos relacionamentos que a gente precisa aprimorar é o abraço. Olha que lindo, o abraço é um laço dado por fora que desata nó por dentro. Às vezes a pessoa está cheia de nós, de complicações, de traumas, de recalques, sabe? E que o abraço, o afeto, faz com que aquela pessoa aos poucos vá mudando. Então, quando for possível, abrace mais, tá? E enquanto isso, abrace virtualmente, converse com a pessoa, chame as pessoas para conversar. Às vezes um amigo de muito tempo fala, vamos marcar um cafezinho online para a gente conversar, liga o WhatsApp, a câmera e vai conversar com essa pessoa. Isso é fazer a diferença, certo? E outra coisa, o abraço também, ele libera, faz com que a gente libere no nosso corpo endorfinas, dopamina, ocitocina, são hormônios do bem-estar, são chamados hormônios da felicidade. Então, assim, a gente precisa abraçar mais as pessoas à nossa volta. E também, eu aproveito aqui, ensino uma técnica para melhorar sua autoestima. Se abrace na frente do espelho, viu? Converse com você, diga elogios que às vezes você não consegue escutar dos outros, faça elogios para você mesmo. E se você fica aí carente de atenção, de elogio, dê atenção, dê elogios, porque isso vai e volta para você, tá bom? Podemos ir para frente. Olha que bonito, eu vou colocar aqui essa história, que essa moça, que eu não sei quem é, eu recebi essa história pelo WhatsApp, talvez você já tenha ouvido também, mas é muito inspiradora, mostrando o poder da gentileza. Vamos ouvir? Olha como Deus age na nossa vida. Vou contar para vocês um fato legal que acabou de acontecer comigo. O meu irmão me mandou um livro, me presenteou com um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde o autor, num determinado momento, fala que pequenas gentilezas durante o dia pode te gerar um feedback positivo aí, e você ficar mais feliz durante o seu dia, né? E ele citou um exemplo, falando assim, você já pensou em pagar o pedágio do carro de trás? Isso seria bacana, geraria uma sensação legal e etc. Eu peguei esse exemplo e pensei, puxa, eu nunca fiz isso na vida, né? Um dia eu vou fazer isso. Aí esse final de semana eu fiz uma viagem e me veio na cabeça isso, né? Falei assim, hoje eu vou pagar o pedágio de alguém. Parei no pedágio e eu vi que parou uma caminhonete atrás de mim, era um senhor na caminhonete, paguei o pedágio dele e me dirigi até ele para falar, né? Aí eu falei assim, olha, eu paguei o seu pedágio, viu? Tenha uma boa viagem, fique com Deus. Gentileza gera gentileza. E o senhor não teve reação, ele ficou espantado me olhando, ele não falou nada. Dei um abraço, desejei para ele tudo de bom, entrei no carro e toquei o barco, né? E eu percebi que ele veio atrás, deu luz alta, aparelhou o carro
e ele pediu para mim o meu telefone, o número do meu telefone. Passei para ele, ele gesticulou que guardou o número, enfim, toquei viagem, né? Hoje eu recebo a ligação dele. É um senhor de 64 anos, é engenheiro civil, aposentado, e ele comentou, agradeceu e comentou comigo o seguinte, que ele chegando em São Paulo, ele resolveu fazer a mesma coisa. Aí ele parou o carro, a caminhonete dele, e ele viu que era uma Kombi, e tinha um casal na Kombi, né? Aí ele pagou o pedágio, se dirigiu até o casal e falou pra ele, ó, paguei o teu pedágio, tá? E ele contou que o cara que estava dirigindo começou a chorar, e ele perguntou por que ele estava chorando, e o cara falou assim, ó, aqui eu sou da Bahia, estou eu e a minha esposa, nós estamos viajando há dias para chegar em São Paulo para encontrar algum trabalho, alguma coisa, deixamos 5 filhos lá na Bahia, e a gente veio o caminho inteiro pedindo a Deus que nos ajudasse, e de repente vem você e paga um pedágio pra gente, então eu tô muito agradecido por isso, né? Aí ele perguntou assim, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Ele falou assim, eu sou mestre de obras. E o seu Carlos simplesmente abraçou o casal, deu morada para eles lá em São Paulo, arranjou um emprego para esse baiano, né, que trabalha com construção. E olha só como Deus age, como Deus espera uma atitude da gente, que a gente dê o primeiro passo para que ele possa agir. Algo tocou o meu irmão lá nos Estados Unidos, que resolveu mandar esse livro de presente para todo mundo da família. Um ponto específico do livro me chamou a atenção, que aquele dia eu resolvi colocar em ação e gerou essa cascata do bem aí, a corrente do amor, né, como diz o meu irmão. Mas Deus é amor, né? E a gente nunca perde de fazer o bem, seja lá para quem for, né? Então vamos praticar o bem, gente. Gentileza gera gentileza, deixa Deus agir. Isso para alguns pode ser coincidência, mas eu chamo coincidência de Deus. Um abraço, eu realmente estou emocionada com a história, fiquei muito feliz e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um beijo! Gente, olha que inspirador, que lindo isso, e um pequeno detalhe quando a pessoa entra em ação. Por isso que solidariedade é o amor em ação. Então vamos fazer isso, tá? Descubra alguma coisa, descubra uma habilidade que você tem e comece a fazer alguma coisa pelos outros. Hoje em dia as pessoas gostam muito de fazer vídeos. Vamos supor que você é professor de yoga. Ensine yoga na internet, monta um canal no YouTube e vai ensinar as pessoas a fazer yoga gratuitamente. Olha como isso é bom. Vai ensinar a fazer meditação, quer dizer, tudo que você sabe fazer, você sabe costurar, vai fazer enxovaizinhos para as crianças necessitadas, para as mães que vão dar à luz. Faça alguma coisa que você sabe se transformar em algo maior. Aqui em Uberaba tem uma senhora que há pouco tempo eu vi isso no Instagram. Ela faz muito bem crochê. O que ela resolveu? Juntar os meninos da rua e ensinar essas crianças a fazer crochê. Estão fazendo coisas lindas, já estão pondo para vender. Então, assim, tapetes, meninos, inclusive, meninas, jovens de 9, 10, 12 anos, fazendo crochê. Então, gente, são pequenas coisas. Olha que bem que ela está fazendo para essas crianças, já estão até ganhando o dinheirinho delas. Então, é isso. Vamos descobrir o que a gente pode fazer de bem para o outro e vamos agir, porque a gente não sabe o dia que a gente vai partir, mas lembrando, vamos passar para frente, que a gente precisa fazer o bem sempre, e isso traz de volta o bem para a gente. Agora, 2 ferramentas poderosas para a gente fazer o bem. O meu sorriso, claro, ele é uma maneira de resolver muitos problemas, mas também você faz o bem com silêncio, porque o silêncio é uma maneira de evitar muitos problemas. Então, cuidado com a maledicência, cuidado com essa mania de comentar o mal, porque a gente vê muitas vezes, e isso é muito triste, muitas pessoas parecem que são boas,
mas não são, porque elas comentam o mal do outro, mas assim, como se estivesse com pena do outro, mas sai contando para as outras pessoas, nossa, eu tô tão preocupado com fulano, a vida dele tá assim, e vai lá comentando o mal. Não, gente, quando a gente perceber alguma coisa errada na vida do outro, ore, faça uma prece, porque a prece chega. E isso também é caridade. Mas não saia espalhando, principalmente com essa coisa de, eu estou preocupada, vamos rezar para o fulano. Cuidado, muitas vezes você está sendo maledicente, é espalhando o mal. E na agenda cristã do André Luiz, né, que o Chico Xavier psicografou, tem um trechinho que diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos passar para frente? Olha só outro exemplo. Esse professor no Rio de Janeiro, ele dá aulas grátis numa praça. Aí ele colocou essa plaquinha na praça. Tiro dúvidas de matemática e física, grátis. Ele fica lá na praça e ajudando as crianças, os jovens com dificuldade nessas matérias. E a pessoa que publicou isso, que eu já nem lembro mais, porque tem muito tempo que eu fiz esse slide, ela escreveu isso. Eu nem sei o que dizer sobre essa foto, só que o meu coração deu um sorriso de amor e esperança. É bom quando a gente vê isso, né? Podemos passar para frente, Marcos. Lembrando de novo que a senha para ser bem recebido na vida após a vida é a bondade. E eu acho lindo isso que a Bruna Lombardi falou. Tem um sentido de fé permanente dentro de mim, que me dá a sensação de estar neste mundo por uma causa maior. A maturidade me fez mudar a pergunta. O que eu quero da vida se tornou o que a vida quer de mim. Olha que pergunta boa para a gente fazer todo dia quando acordar de manhã. O que a vida quer de mim? Acho isso lindo e é o que ela falou, é maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Acho lindo esse exemplo. E aí, quase já, a gente está quase caminhando para o fim, eu trouxe para vocês também mais um exemplo do quanto fazer o bem faz bem. E ajudou esse músico, que é um DJ com fama internacional, inclusive, o Alok, num momento muito difícil da vida dele, me parece que foi em 2015. Vamos assistir? É muito bonita essa história. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras. E lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem. E aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que ele abandonou essas pessoas? Foi então quando a gente foi para o campo, né? E aí a gente conheceu uma senhora, uma vovó, que ela tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos e ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer, já tinha 3 dias. Quando eu cheguei para ela, a gente foi acolher ela por um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. A gente acolheu ela num projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela era cega, ela não conseguia nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de 3 dias que a gente voltou a visitá-la, porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá, mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias. E aquilo alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual era o problema que ela tinha nos olhos, porque poderia ser algo mais simples. E foi diagnosticado como catarata. E aquilo tinha cura, né? Então acabaram fazendo a cirurgia. A Fraternidade Sem Fronteiras fez a cirurgia dela. E
Bom, ela voltou a enxergar. Depois de um ano, eu tive meu reencontro com ela. Então ela me viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela realmente teve o contato visual comigo. Enfim, essa é a foto do nosso contato. As pessoas falam pra mim assim: Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo: eu sei disso. O mundo eu não vou mudar, mas o mundo delas eu posso mudar. A gente pode mudar. Lindo, né? E ele conta, em 2018 ele foi no programa da Fátima Bernardes e o Alok contou que ele estava passando por uma depressão. Então, assim, aquilo ali abriu os olhos dele e ajudou demais, mudou a vida dele. Então, gente, é isso aí, fica essa mais uma inspiração. E agora, então, assim, num resumo de várias coisas que a gente já falou, como exercitar, então, a bondade? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Jesus já dizia isso. Então, como você vai amar o outro se você não se ama? Comece a se amar mais, a se valorizar. Ser humano, justo, caridoso, generoso, solidário. Bonzinho? Não. Lembram disso. Alinhar seu propósito de vida com o bem dos outros. Porque sempre que você pensar qual é o meu propósito de vida, ele tem que estar alinhado em alguma diferença que você vai fazer, mesmo que seja pequenininha. Mas aqui nós estamos, a gente, para dar sentido para a nossa vida, a gente precisa alinhar com o servir, tá? Sermos servidores da humanidade. Colocar-se no lugar do outro, a empatia, ter compaixão. Agora, é colocar-se no lugar do outro, mas não com a sua visão, não com o seu passado, com as suas crenças. É você realmente imaginar o outro com a criação que ele teve, com o passado que ele teve, e se você estivesse no lugar dele, você vai conseguir não julgar tanto, quando você tem essa empatia, tá certo? Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar gratidão ou recompensa e sem ostentação. E isso é muito importante, nada de colocar nas redes sociais todo o bem que você está fazendo, tá bom? Ouvir mais do que falar, isso também é fazer o bem. Você encontra uma pessoa, ouça mais, pergunte da vida dela, deixe ela falar dela, tá certo? Isso faz com que você esteja fazendo a diferença, porque às vezes aquela pessoa quer apenas desabafar. E o duro é que as pessoas são egoístas, muitas vezes elas encontram umas com as outras, aí aquela conta um problema, a outra vai e fala: não, o pior é a minha vida, você não tem ideia, e aí começa a falar de si próprio. Isso é falta de caridade. Outra coisa, pagar seus credores em dia, a honestidade, isso é fundamental, isso é plantio do bem. E é claro, a energia boa que fica também, né? Quando você é correto com as suas contas, quando você é uma pessoa honesta. Próxima tela, por favor, Marcos. Combater a maledicência. O mal não merece comentário em tempo algum, já falamos. Comentar só o bem aonde estiver e não julgar. Parar de querer ser melhor que os outros, porque quem fica julgando é uma pessoa orgulhosa. Então a gente tem que combater o orgulho. Validar as pessoas, incentivá-las, orar pelos sofredores, pelos inimigos e pelos criminosos. Isso também é caridade. E a gente pode fazer em qualquer lugar, né? A gente não precisa ir para uma casa religiosa para orar. Você ora na sua casa. Ore pelos seus inimigos também. Isso é muito bom. Quando Jesus falava amar os inimigos, ele não queria dizer que você tem que ter o mesmo apreço, carinho e confiança que você tem com um amigo. É você conseguir orar por eles. É você conseguir desejar o bem para eles. E lembrando que vai, volta. Né? Quando você ora pelos seus inimigos, você se blinda contra a energia negativa que eles enviam para você. Então, ore por eles, tá? Vivenciar a gratidão no dia a dia, isso também é exercitar a bondade, porque quando você é grato, a sua energia é boa, sabe? Faz bem para os outros. Quando você é revoltado e reclamão, você é uma pessoa tóxica. Muitas vezes você vira até um vampiro.
emocional, um vampiro energético. Você rouba a energia dos outros reclamando tanto. Então pare com isso, tá? Gratidão. Perdoar. Uma forma interessante de perdoar, isso eu aprendi nos livros do pastor Norman Peale, que meu pai me dava para ler na década de 70, eu era criança, adolescente. Ele ensina uma forma boa da gente perdoar, é a gente imaginar o Cristo com aquela pessoa que nos magoou, com aquela pessoa que nos feriu. Isso ajuda muito a quebrar aquela energia ruim da mágoa, do ressentimento. Ajuda a perdoar, tá bom? E ter esse pensamento como norte na sua vida. O que Jesus faria nesse caso? O que Jesus faria? Faça sempre essa pergunta para você. O que Jesus faria? Guarda isso, tá bom? Repita aí comigo. O que Jesus faria? E lembrar, olha só, essa primeira epístola de Pedro diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. E aí a gente vai para o próximo slide, que vai mostrar o quê? Que a contabilidade divina, ela é diferente da nossa. Chico Xavier, ele disse o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, se você faz o bem, você está o quê? Garantindo o bem de volta para você. E às vezes aquilo que era planejado para você passar de dificuldades ao longo da vida, porque nós estamos aqui vivendo num mundo de provas e expiações, a gente tem que estar preparado para isso, mas quando você faz o bem, isso tudo é amenizado. E aí tem uma história que não vai dar tempo de eu ler, mas eu recomendo que vocês procurem, quem tiver o livro, ou procurem na internet, é no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Tem a história do Saturnino Pereira, a história chama O Merecimento. Resumidamente, conta a história de um espírita que trabalhava muito na caridade, era um bom companheiro de trabalho, ele trabalhava com máquinas que moíam a cana, até que um certo dia ele estava trabalhando nessa máquina e a máquina feriu o seu braço e a sua mão. Eles levaram ele correndo para o hospital, o Saturnino, e ele, apesar de todos os cuidados, ele ficou com o braço muito ferido, mas ele perdeu o dedo polegar dele. E aí as pessoas ficavam perguntando, mas como pode um homem bom desse, um ótimo companheiro de doutrina, tão caridoso, como é que pode Deus permitir que ele perca um dedo? E ele mesmo começou a ficar chateado com isso. Até que um dia, numa reunião íntima no centro espírita que ele frequentava, o guia espiritual comunicou, deixou algumas instruções e veio falar com ele e falou para ele que antes dele nascer, ele já tinha combinado que ele teria que perder o braço, por conta do passado dele, que ele judiou, ele era um fazendeiro importante, e ele judiou de um empregado uma vez, colocando o braço do empregado para ser moído, entendeu? E ele perdeu o braço, esse empregado, e depois que ele morreu, o Saturnino, nessa outra encarnação, ele ficou remoendo aquela dor, aquela consciência pesada. Então ele combinou que na outra encarnação ele perderia o braço dele também, justo, não é? Só que ele fez tanto bem, e esse o guia espiritual explicou para ele, falou, olha, eu não quero ficar te elogiando, tá? Mas o bem que você fez permitiu que você só perdesse o seu dedo polegar. Então, gente, vamos fazer o bem. Meu pai, numa outra mensagem dele, ele disse o seguinte, olha só, na contabilidade divina, acho que eu tenho isso aqui anotado, a frase do jeito que ele falou. Aí eu não achei, mas é o seguinte, ele diz o seguinte, que na contabilidade divina, 1 pode valer 1000 e 1000 pode valer 1. Então a gente tem que sempre procurar plantar o bem, plantar a alegria, plantar o entusiasmo, para que isso volte para a nossa vida. E é sempre lembrando disso. Quase terminando, esse é o nosso último vídeo
eu deixo aqui essa mensagem linda de Santo Agostinho. Vamos lá? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos,
o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Muito bonita essa mensagem, né? De Santo Agostinho, e é o que a gente precisa fazer mesmo, é procurar toda noite olhar para dentro da gente e ver o que a gente fez de bom e de menos bom, né? Fazer esse balanço. Voltando aqui só um pouquinho antes, por favor, voltando à tela, sobre a contabilidade divina, eu quero falar do jeito que meu pai realmente falou, em espírito. Na contabilidade divina, 1 pode valer 1000, e 1000 pode valer 1, porque Deus olha a nossa intenção verdadeira e não as nossas aparências. Isso que é bonito, né? Quando a gente chega de lá, também, a gente... por isso que é interessante, não tem máscaras, né? Então, quem se faz de bom aqui, mas não é bom de verdade, não adianta, porque a senha é bondade e transparência. Então, vamos procurar cada vez mais sermos bons, humanos, justos, solidários e generosos, tá? Vamos agora, então, terminando, eu deixo aqui para vocês, isso aqui meu marido publicou tempos atrás no WhatsApp, o Fernando Vieira Filho, ele é psicoterapeuta também, escritor, ele é autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, e é muito bonito o que ele colocou aqui, olha, você tem medo do futuro? Faça o bem. Você tem medo de adoecer? Faça o bem. Você tem medo da velhice? Faça o bem. Tem medo da pobreza? Faça o bem. Você tem medo de perder pessoas queridas? Faça o bem. Você tem medo da opinião alheia? Faça o bem. Medo de se arriscar? Faça o bem. E por fim, você tem medo de morrer? Faça o bem. Estamos todos sujeitos à lei inexorável de causa e efeito. Portanto, se você quer um porvir ameno, tranquilo e feliz na medida do possível, comece hoje, no aqui e no agora, a gerar boas causas. Isso mesmo, fazer o bem de forma sistemática, pois quando você trabalha no bem, mesmo que o medo permeie a sua vida, o que é normal, carregue uma certeza íntima de que no final o bem é um resultado natural e certo. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que realmente essa palestra possa ter tocado a sua vida de alguma forma, e se tocou, compartilhe, porque isso também é fazer o bem, tá? E eu encerro a palestra com um último slide que é uma brincadeira que eu faço com os títulos dos meus livros, cara a cara com alguém muito especial, seja o herói de sua história, que são os 3 livros principais. Eu desejo que cara a cara com alguém tão especial que é você mesmo, você possa acordar para a vida e se tornar o protagonista, o herói da sua própria história. Que você tenha uma vida maravilhosa. Agradeço profundamente por estar aqui com vocês esta noite. Obrigada pelo convite e que todos possamos ter um final de semana com muita paz. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Eliana.
pela sua abordagem tão acessível, tão atual, né, que nos fez gratíssimas reflexões. Nós trazemos aqui, né, em mais uma tela, algumas obras. Você quer comentar sobre os livros, sobre o material? Não, é apenas dizer que esses são os meus livros, tem o DVD, o CD, o audiolivro Acordando para a Vida, e precisando que as pessoas entrem no meu site, conheçam o meu trabalho, os meus artigos, minhas palestras, programas de TV que eu já fiz, estão lá no YouTube. Deem um passeio no meu site, que vocês vão poder aprofundar em muita coisa e se inspirar mais. Obrigada. Ok. Então nós repetimos, né? elianabarbosa.com.br e Eliana Barbosa no YouTube, para que a gente possa ter mais acesso a esses materiais da querida Eliana, compartilhá-los, né? Para a gente compartilhar coisa boa e não só notícias. Não compartilhar em nenhum momento notícias tristes, para ser sincero.